retomando as lives aqui no Instagram. E hoje o nosso tema vai ser sobre soft skills, um tema muito recorrente na área de carreira, para quem busca o desenvolvimento, para quem busca ter um perfil atrativo, mesmo se não está no mercado de trabalho, porque sempre pensamos em evolução, em crescimento. E eu costumo dizer que as hard skills, que eu já vou explicar se você não sabe do que se trata, são a porta de entrada e a continuidade do teu crescimento estará embasado nas soft skills. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa conversa de hoje. E eu vou dar um panorama, sobre 3 pontos que eu julgo que são importantes. Nossa conversa aqui, ela vai ser mais ou menos de uns 20, 30 minutos. E eu quero trazer um pouco da questão conceitual, porque tem muita confusão quando a gente fala de soft skills, que mistura com o autoconhecimento, que aí mistura com inteligência emocional, e aí as pessoas ouvem muito falar, mas não sabem como desenvolver essas soft skills, que é o meu segundo ponto de hoje, trazer um pouco para vocês o caminho de como vocês podem buscar o desenvolvimento das soft skills e encerrar o nosso bate-papo com essas dicas práticas, de como a gente aplica isso no dia a dia, o que precisa estar no nosso radar, na nossa carreira, no nosso desenvolvimento profissional para identificar, investir e melhorar as nossas soft skills. Bom, então começando com a questão conceitual, gente? Soft skills é inteligência emocional, soft skills é autoconhecimento. E aí, estudando um pouco sobre o tema, eu percebi de onde vem a confusão de falar que soft skills é inteligência emocional. Número 1, porque o Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional, ele fala muito sobre soft skills, porque muitas das soft skills estão relacionadas à inteligência emocional. Então, aí existe essa confusão, entre um termo e outro. E a questão do autoconhecimento? O autoconhecimento é um dos nossos canais para desenvolver, reconhecer e mapear as nossas soft skills. Então, só para vocês entenderem um pouco aonde vem aí a confusão dos temas, mas a gente vai desfazer aí essa confusão hoje com o nosso bate-papo dessa noite. Bom, da onde vem soft skills? As soft skills, esse termo, ele vem, vamos dizer assim, de maneira atualizada do que nós chamamos desde sempre em recursos humanos de competências, Quando nós vamos avaliar pessoas, seja para trazer para dentro da nossa organização ou para conceder novas possibilidades, avaliar o crescimento dessas pessoas na carreira internamente, nós sempre vamos considerar o desenvolvimento das competências, E quando a gente fala de competências, a gente fala aí de 3 elementos que eu julgo que são fundamentais e vão te ajudar muito a entender o que compõe as competências, O que a gente avalia dentro desse termo competências. O que a gente usa aí no mercado de RH para identificar e facilitar o reconhecimento das suas competências é uma sigla chamada CHA. O que é o CHA? É conhecimento, habilidades e atitudes. Então, eu vou escrever aqui para a gente fixar. CHA, conhecimento, habilidades e atitudes, certo? Então, quando a gente fala quais são as suas competências, nós temos que pensar, bom, o que eu tenho de conhecimento, e aí tá muito ligado, ao conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, ferramentas,
tem a habilidade, o que eu sei fazer bem, ou seja, o que eu já desenvolvi através da minha experiência e como eu aplico na prática esse conhecimento. E o A de atitudes, ou seja, como eu me comporto no meu ambiente profissional, pessoal, porque somos únicos, né? Não tem essa de que a pessoa é uma coisa no ambiente profissional e outra, né, na vida pessoal. Mas quais são as atitudes, as minhas formas de me portar, de interagir, de me relacionar no meu ambiente profissional, que me ajudam também a aplicar o meu conhecimento e as minhas habilidades. E aí, Débora, mas hoje você fala muito de soft skills, hard skills, a gente nem fala tanto de competências e habilidades. E aí eu quero destrinchar isso aqui para vocês, que usando a nossa teoria aí do chá, a gente consegue separar e ver a origem, né, do que é hard skills e soft skills. Se a gente for pensar no chá, né, competências e habilidades, a gente está falando de hard skills. Então, as hard skills são o meu conhecimento, aquilo que eu carrego na minha bagagem, tanto da minha parte de formação acadêmica, quanto do meu conhecimento técnico específico, das ferramentas que eu manuseio muito bem, e como eu aplico isso no meu dia a dia. E aí, falando das soft skills, elas são nada mais, nada menos do que o A do nosso chá, as atitudes. E aí, dentro desse universo de atitudes, ou seja, das minhas soft skills, é que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Porque as pessoas, elas têm uma tendência, eu falo pessoas de todos os níveis, né? De conhecimento ou de maturidade profissional. Elas costumam investir muito nas hard skills, né, no meu conhecimento e nas minhas habilidades, e esquecem um pouco das soft skills, né, que são as minhas atitudes. Só que no mundo que nós vivemos hoje, é o que eu falo, hard skills são portas de entrada, mas o que mantém você em crescimento, em evidência, é as suas soft skills. Então, será que você sabe quais são as suas soft skills? Como identificar as minhas soft skills, Débora? Como que eu faço isso? Então, um exercício simples que você pode fazer dentro da sua zona de conforto, de uma maneira, né, cuidadosa, zelosa. Eu sugiro a você a eleger aí, pensar, escolher 5 pessoas. Se puder ser mais, melhor. Mas vamos trabalhar pelo menos com 5 pessoas. 5 pessoas que trabalharam com você. Podem ser gestores, podem ser colegas de trabalho, podem ser pessoas que estudaram com você ou que estudam com você. Pode ser também pessoas do seu círculo social de confiança, né? Por que eu digo de confiança? Porque tem que ser pessoas que vão ser sinceras com você. Não vão só falar, né, superficialidade sem contribuir mais profundamente, porque a riqueza dessa troca é você ter exemplos. Então, eu recebi essa semana uma mensagem muito carinhosa de uma pessoa que trabalhou comigo alguns anos atrás e disse para mim que mesmo, né, depois de muito tempo que nós trabalhamos juntos, né, ainda marca aquilo que nós dividimos, que nós compartilhamos, né? Eu fui chefe dessa pessoa por um tempo. E aí eu tive a curiosidade, eu fui lá, poxa, eu achei tão legal o que você falou, mas eu queria entender de que forma eu impactei, né, a sua carreira. Você poderia me exemplificar, né, que tipo de características, né, que você identifica na minha forma de atuação que contribuíram para a sua carreira e você lembra até hoje, né, o que é super gratificante para mim. Então é você ter essa conversa. Pode ser até, se você quiser, enviar um e-mail explicando que você está trabalhando o seu autoconhecimento e que pontos positivos, relevantes,
fortes essa pessoa identifica em você e que de maneira você impactou, né, a carreira dela durante aí o tempo que vocês estiveram juntos. Então, ou às vezes uma outra forma também que você pode usar é falar assim, poxa, se você fosse me indicar para um projeto, para uma vaga, o que você falaria de mim? Quais pontos você traria, né, como positivos a meu respeito, a respeito do meu perfil? E tudo isso vai ser elemento importante para que você comece a reconhecer as suas soft skills através da lente de outras pessoas e não ficar só com a sua autoavaliação, que é super válida também, mas com certeza essa troca com essas 5 pessoas vai ser surpreendente, porque você vai, às vezes, perceber que existem características, né, atitudes suas que de repente você nem pensava que era tão relevante assim, e isso vai engrandecer o seu repertório a respeito do reconhecimento das suas soft skills. Então essa é a minha primeira dica de hoje, bem prática, bem simples, escolher essas 5 pessoas e fazer essas perguntas para que você tenha aí um mapeamento das suas soft skills. Bom, além disso, que outros caminhos nós podemos utilizar para desenvolver as soft skills, reconhecê-las, né, no nosso dia a dia e manter os nossos pontos fortes ativos. Por que isso é importante? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas naquilo que falta, né? Poxa, eu não sou tão bom em comunicação, ou nossa, minha visão analítica não é tão boa, ou, né, quando eu tenho que fazer algum tipo de apresentação, eu não me saio tão bem assim. Então, as pessoas têm a tendência a olhar muito o que falta, no lugar de valorizar o que elas têm e aumentar o que elas têm, né? Porque se eu uso essa forma pensamento, eu vou convencer o outro de que eu tenho potencialidade, eu tenho capacidade e aquilo que falta eu posso correr atrás, conquistar, ou vou aí com os meus pontos fortes saber contornar quando eles, né, por acaso acontecerem aí, o meu desempenho não for tão bom, eu já consigo perceber isso antes e minimizar os impactos aí no meu dia a dia profissional. Então eu quero dar alguns caminhos para vocês hoje aqui de como desenvolver isso. Bom, primeiro ponto, feedback, gente. As pessoas às vezes reclamam muito que não recebem feedback, que o chefe não dá feedback, e eu costumo brincar, se o feedback não veio até você, vá você atrás do feedback. E como fazer isso no dia a dia, né? Poxa, terminou uma reunião, você pode sentar com um colega ou com o seu gestor e pedir um feedback. E aí, o que você acha? Conseguir transmitir as informações que nós precisávamos apresentar? Como é que você acha que foi meu desempenho? Pegue esse feedback com as pessoas após uma reunião. Ou às vezes após uma apresentação. Ou às vezes quando você entrega um trabalho que o seu gestor estava esperando, né, que você pudesse ali apresentar, foi algo novo que você desenvolveu, pergunte como foi, pergunte a avaliação dele, e tudo isso vai trazer repertório para você identificar, né, essas competências sociais, essas atitudes, as soft skills. Um outro caminho que você pode usar também é a mentoria, né? Aí tem a mentoria profissional, que é um trabalho, por exemplo, que eu faço, né, onde eu ajudo os profissionais a identificarem as suas soft skills e também transmitirem, né, com mais confiança e propriedade essas soft skills no dia a dia de trabalho. E pode ser também uma mentoria mais informal, mas aí tá um ponto importante: escolha com cuidado quem vai ser o seu mentor. O mentor tem que ser uma pessoa que você admira, o mentor precisa ser uma pessoa que já está a níveis acima na carreira do que o seu, e o mentor precisa ser uma pessoa que tenha alguma familiaridade com a experiência e com a carreira que você tem ou que você pretende seguir. Então, o segundo ponto para você buscar desenvolver
as suas soft skills e mapeá-las e reconhecê-las é através da mentoria. Mas, Débora, treinamento não ajuda a desenvolver soft skills? Eu não posso fazer um curso de comunicação, por exemplo? Pode. Você pode buscar o treinamento. Mas a questão é que muitas pessoas só buscam treinamento. E aí elas vão lá, aprendem algumas coisas na teoria, e às vezes até exercícios práticos, mas depois no dia a dia aquilo lá vai se perdendo e talvez eu não use tão bem quanto eu pensava, talvez eu não tenha tanta disciplina como eu esperava ter, e aí eu não trago isso de fato como algo meu, como algo que eu faço muito bem. Então sim, o treinamento pode ser um caminho para você reconhecer, mapear e desenvolver as suas soft skills, mas não fique como a grande maioria só dependendo do treinamento. Busque de maneira prática outras informações que possam aumentar esse reconhecimento e esse repertório. Por isso a mentoria e o feedback são muito importantes. Uma outra prática que você pode ter para fazer o reconhecimento das suas soft skills é listar e registrar os aprendizados. Poxa, eu entreguei um grande projeto agora, ou eu aprendi algo novo. O que eu aprendi além, de repente ali de algo especificamente técnico? Como que foi o meu processo de aprendizado até eu realmente ter esse novo conhecimento adquirido no meu dia a dia? Então, os registros dos seus aprendizados profissionais, eles são muito importantes. Na mentoria que eu faço com os meus clientes, um dos trabalhos que nós temos é trabalhar a biografia. Então, eu contar um pouco a história de todos os lugares em que eles trabalharam e a gente juntos construir esse reconhecimento. Quais foram os seus aprendizados? O que foi super tranquilo para você? O que você se superou aqui? Ou algo que foi muito difícil e isso ficou registrado para você ter mais cuidado, e poder saber que de repente isso não é um ponto muito forte na tua trajetória. Então você também pode fazer isso no seu dia a dia profissional, registrar os seus aprendizados, em determinados momentos aí do teu desempenho, da tua performance, da tua carreira. Então esses 4 pontos, eles são caminhos que te ajudam a mapear, reconhecer as suas soft skills. Feedback, mentoria, treinamento e registro dos aprendizados. Agora, para a gente fechar aqui, na prática, Débora, como que essas soft skills aparecem, Quais são os momentos em que eu preciso estar aí preparado ou preparada para apresentar as minhas soft skills? Bom, primeiro ponto. Se você é um profissional que está olhando o mercado, está em recolocação, com certeza durante os processos seletivos isso vai acontecer. E aí eu tenho 2 dicas para você que está em recolocação. Número 1, estude as vagas que você está se candidatando e estude a cultura da empresa que você está participando do processo seletivo. Mas por que isso é importante? Porque nas vagas hoje em dia, muitas delas já vem escrito quais são as soft skills que eu espero daquele profissional. Hoje mesmo eu tive uma sessão de mentoria e nós fomos ver algumas vagas que aquela pessoa tem interesse em participar e estava lá, inclusive, escrito hard skills, soft skills. E isso pra gente já é um radar super importante de que pontos você vai trazer na hora ali de você apresentar o seu perfil, quais são as soft skills que você vai priorizar. Então, as vagas já dizem muito a respeito das soft skills. Segundo ponto, o site da empresa. Isso mesmo, no site da empresa, ali no campo carreira, trabalhe conosco, a nossa cultura, nosso jeito de ser. Muitas vezes nesses campos do site da empresa, eles falam também a respeito dos soft skills. O que a gente espera dos profissionais que vão trabalhar aqui conosco?
Então é um outro lugar muito importante para você identificar quais são as soft skills mais valorizadas por aquela empresa e você poder se preparar para o seu momento de entrevista. E qual o segundo ponto para quem está buscando um novo trabalho, está em processo de recolocação? Que é muito comum ainda acontecer, gente. As pessoas escreverem no currículo ou no LinkedIn a lista das minhas soft skills. Tcharam! Então lá eu tenho trabalho em equipe, comunicação, visão estratégica, adaptabilidade, flexibilidade, criatividade. Não coloque isso, gente. Não coloque essas listas. Porque emprestando a minha antiga lente de recrutadora, isso para mim não vai dizer muito sobre você. Porque eu só vou saber se você tem realmente essas soft skills na hora que eu te conhecer, na hora que eu te entrevistar. Ah, mas Débora, eu não vou falar nada a respeito das minhas soft skills. Você pode falar, mas de uma maneira estratégica. Então, depois que você mapeou, reconheceu os seus pontos fortes, você sabe nesses pontos fortes quais são as suas soft skills, você pode de repente colocar ali uma menção a respeito de uma dessas habilidades, dessas atitudes. Então, por exemplo, comunicação, com essa mesma pessoa que eu conversei hoje. A gente percebeu que para a vaga que ele está concorrendo, que é gerente de produto, a comunicação é extremamente importante. Nós vimos em várias vagas. Então, é estratégico que ele fale sobre comunicação, mas ele não vai escrever ali habilidades, soft skills, comunicação. Não, ele pode escrever da seguinte forma: bom, na minha experiência, eu interajo com vários níveis hierárquicos da empresa, conduzindo reuniões, apresentações, vendas técnicas e me relacionando de maneira eficaz e muito tranquila com esses grupos através da comunicação e através dessas ferramentas. Algo mais ou menos por aí. Então eu falei das soft skills, mas dando um exemplo no meu perfil, no meu currículo. E não só mencionei que eu tenho uma boa comunicação. Então fica essa dica, essas duas dicas na verdade, muito importantes para você identificar aonde e quais são as soft skills relevantes. Mas Débora, eu não estou no mercado, eu estou aí na minha carreira, estou feliz, quero crescer, quero me desenvolver. Como fazer isso? Bom, um outro ponto que você pode identificar as tendências do mercado é você pesquisar quais são essas tendências. Existem pesquisas hoje em dia que são feitas por algumas instituições que trazem aí as competências mais esperadas para aquele ano, agora 2021, ou as competências esperadas para os próximos 5 anos. Se você for aqui no meu perfil, existe um destaque que chama Soft Skills e desde o ano passado eu coloquei algumas referências dessas pesquisas no mercado de trabalho e quais são as competências da vez, o que é algo bem comum na maioria dos segmentos. Então você deve saber quais são, até para que você possa investir também no desenvolvimento dessas soft skills. E na minha empresa? Como eu descubro isso, né? Como que eu faço para crescer aonde eu estou trabalhando? Existem algumas empresas que têm uma estrutura de carreira muito bem definida e quando a gente fala dos níveis dos cargos, pode ser 1, 2 ou 3, júnior, pleno, sênior, para cada um desses níveis de maturidade, com certeza tem a expectativa das hard skills, a expectativa das soft skills. Então você precisa sim saber quais são as soft skills que todo profissional dentro da sua empresa precisa ter, até para ter o famoso fit cultural, e também na sua trilha de carreira, quais são as soft skills que eu preciso desenvolver para conquistar aquele novo desafio ou aquela promoção que eu tanto quero, né, ter aqui no lugar em que eu trabalho. Então também esse é um caminho que você deve pesquisar, se preparar para poder desenvolver e conquistar aí novas possibilidades. Muito bem, caminhando para o nosso
final aqui. O que mais, né, a gente pode trazer de elementos para que vocês se preparem aí para situações diversas na carreira de vocês e poder, né, ter um bom desempenho? Eu quero fechar falando sobre uma pergunta muito comum, que é pontos fortes e pontos fracos. E muitas pessoas nessa pergunta, volta e meia tem algumas pesquisas ali no LinkedIn sobre entrevista, e essa pergunta sempre vem. Eu já falei dessa pergunta no meu canal do YouTube, acho que aqui também ainda tem o IGTV sobre isso. E as pessoas, quando se deparam com essa pergunta, não sabem o que falar, né? Débora, eu falo só das competências técnicas, eu falo das minhas soft skills. Gente, vocês precisam falar das duas partes. Tanto do que você faz muito bem tecnicamente, se ainda durante a entrevista você não teve essa possibilidade, e também das soft skills. Porque, como eu disse, a hard skills é a sua porta de entrada, soft skills é que vai manter você na posição, vai ser o seu diferencial e a tua alavanca de crescimento. Então, na hora de falar de pontos fortes e pontos a desenvolver, você precisa ter feito a sua lição de casa, né? De identificar, mapear quais são, né, as suas características fortes para você poder não só mencionar, mas também exemplificar. Durante a entrevista, a gente costuma usar uma técnica de entrevistas por competência, isso ajuda bastante. Então, nós trazemos perguntas de diversas situações para você trazer exemplos, né, de experiências que você já teve, e isso vai me ajudar a identificar, através dessas respostas da entrevista, que soft skills você usou para interagir na determinada situação, para gerir um conflito, para fazer uma atividade em equipe. Então, esse é o caminho que nós usamos aí em recrutamento e seleção para poder identificar as suas soft skills. Mas o que é importante aqui, você precisa saber quais são. E você precisa saber das duas. E eu fecho hoje com uma analogia que vai te ajudar a não esquecer mais do equilíbrio do seu desenvolvimento de carreira. Você já pensou ali, muitos aqui que estão assistindo esse vídeo, vão lembrar quando andaram de caiaque, certo? O caiaque tem aquele remo que tem as duas pás, né? E se eu fico ali muito no caiaque, né, investido só de um lado, eu vou ficar rodando em círculos, não vou sair do lugar. Agora, se eu desenvolvo uma técnica de equilíbrio, onde eu vou remar de ambos os lados, eu vou, né, ter uma alta performance. E aí eu faço essa analogia com as soft skills e a hard skills. Você precisa saber remar dos dois lados, identificar os dois lados, trabalhar bem os dois lados para que você tenha um desempenho, uma alta performance na tua carreira e possa transmitir isso com muita confiança em diversas situações que você tiver aí que mostrar o seu potencial. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu estou voltando com essas lives semanalmente aqui no IGTV. Provavelmente a partir da semana que vem vai ser de terça-feira. Eu quero trazer alguns convidados também para trazer elementos aí do mercado que possa te ajudar no desenvolvimento da carreira. E se você tem alguma outra pergunta sobre soft skills ou outros temas, né, do seu desenvolvimento profissional, não deixe de deixar o seu comentário aí registrado ou mandar por mensagem se você quiser. Eu vou ter um super prazer em te ajudar, porque o meu trabalho aqui com você é te ajudar a reconhecer as suas potencialidades, ter uma carreira próspera e bem-sucedida e sempre intencional. Seja intencional em tudo que você faz na tua vida pessoal e também profissional. Essa foi a nossa conversa de hoje. Deixe aí os seus comentários. Eu espero ter contribuído com esse tema tão às vezes complexo para muitos, mas eu espero ter te ajudado a entender um pouco melhor na prática e nos conceitos o que são soft skills.
Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!